Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. É um Evangelho, como é sempre, em família, mas hoje uma família mais alargada aqui conosco. Estamos sintonizando com todos vós. Não se esqueçam de pôr a água sobre a mesa, porque durante esta nossa reunião do Evangelho, que é uma cadeia da fraternidade, muitas famílias estão em sintonia conosco. Os nossos irmãos, nossos protetores, seguramente que farão fluidificar a água a cada lado. Vamos então harmonizar as nossas mentes cantando uma canção que é exatamente Jesus. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Senhor Jesus, pedimos esta noite que permitas que estejam connosco os nossos familiares, nossos entes queridos que já partiram, os nossos protetores, os amigos que quiserem estar connosco, lembrando a tua mensagem, a tua doutrina. Que possamos, Senhor, esta noite, uma vez mais, irradiar paz, serenidade,
vibrações para todos aqueles que necessitam de auxílio, que necessitam de ajuda. Senhor, abençoa o nosso Evangelho desta noite. Itens 21, 22 e 23 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Esta doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Elas são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias encontra-se assim reduzida à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há então nenhum motivo para se vangloriar de ter tido por ancestrais estas ou aquelas pessoas ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem ter-se conhecido, terem vivido juntos, terem-se amado e reunirem-se mais tarde para reforçar os seus laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, a sorte das almas é irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, porque se existir progresso, já não há mais sorte definitiva. Conforme tenham vindo, bem ou mal, vão de imediato para a casa dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam, assim, imediatamente separadas para sempre e sem esperança de se reaproximarem jamais, de tal modo que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e amigos, não terão nunca a certeza de se reverem. É a ruptura absoluta dos laços da família. Com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos aqueles que se amam reencontram-se na Terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Se houver quem fraqueje no caminho, atrasam o seu avanço e a sua felicidade, mas nem por isso a esperança está perdida. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, sairão um dia do lodaçal onde caíram. Enfim, com a reencarnação, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Daí o reforço dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o vazio, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, segundo a doutrina espírita. Segundo as 2 primeiras, os laços de família rompem-se após a morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, desde que estejam no mesmo meio, e esse meio pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amam, e é isso que constitui a verdadeira família. Vamos ler uma mensagem do livro Caminhando com Jesus, psicografado por Arnaldo Costeira, ditado pela nossa irmã Maria Teresa Costeira. Ainda teremos de voltar? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24, São Luís, Paris, 1859. Ouvimos muitos irmãos dizer que nunca mais quererão voltar à Terra. A bem da verdade é compreensível este desejo, tanto mais quanto as dores são bem difíceis de suportar. Nós não olhamos à nossa volta e não reparamos, por isso mesmo, que há dores bem mais profundas do que as nossas. Há seres humanos a viver em condições dramáticas e que, apesar de tudo, somos bem bafejados pela sorte. Todavia, a análise tem de ser bem mais profunda
E não podemos esquecer os ensinamentos de Jesus, quando deixou esse poema inesquecível, se bem compreendido, o Sermão da Montanha. Porque os aflitos serão bem-aventurados. Os homens não estiveram interessados em aprofundar esta verdade. Antes preferiram o poder efêmero de trocarem os erros dos homens, de todos nós, por perdões comprados ou por penitências mais ou menos agradáveis e simples. No fundo, quando o remorso por atos que praticamos bate à porta da nossa consciência, não há penitência que nos faça esquecer. O Mestre esclareceu que se não pagarmos esses erros, essas dívidas, até o último centil, não entraríamos no reino dos céus. Abriu assim a possibilidade de voltarmos a nascer, as vezes que forem necessárias para saldarmos essas dívidas, o que clarifica a dúvida. Teremos de voltar até ao pagamento de todas as dívidas, colhendo o que semeamos, recebendo de volta o que fizemos, de acordo com as nossas obras. Dessa forma, cuida da tua reforma íntima, à medida que formos libertando a nossa consciência, que é o grande fecheiro onde guardamos não só o mal que fizemos, mas também o bem que poderíamos ter feito e não fizemos. E também o bem que fizemos, veremos encurtada a distância para o mundo melhor, para uma vida mais feliz, e não mais teremos necessidade de desejar nunca mais voltar, pois que, então, a vontade de voltar será bem maior, pois sabemos que poderemos ajudar, esclarecendo aqueles que não conhecem Jesus e a sua mensagem de esperança e de paz. Luta todos os dias da tua vida para te libertares do passado, pois todos estamos condenados ao bem. Quanto mais depressa caminharmos, mais depressa conheceremos o reino que Jesus nos prometeu e menos vezes teremos de vir à terra nas condições atuais. Neste capítulo que nos fala sobre a necessidade de nascermos de novo, de reencarnarmos, antes de nós falarmos sobre se existe ou não reencarnação, é necessário também pensarmos se efetivamente existe a alma ou não, se é tudo matéria ou se existe mais alguma coisa para lá da matéria, para depois podermos então falar de reencarnação. Pensando que não existe alma, acreditando que não existe e que nós somos só matéria, relembramos que o corpo humano fisiologicamente funciona todo da mesma forma. Se por um lado os órgãos funcionam melhor ou pior, vai depender efetivamente do ambiente em que o ser humano se encontra, daquilo que se alimenta, daquilo que ingere, enfim, de todas as condições ambientais em que nós nos encontramos. Se formos pensar no cérebro, que segundo os materialistas seria precisamente a sede do pensamento, fisiologicamente o cérebro é semelhante em todos os seres humanos. Então nós vamos pensar porque é que existem pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, e porque é que existem hoje algumas ciências na área da psicologia que nos vão falar em ensinarmos o cérebro a pensar de outra maneira, a programarmos o cérebro a falar de outra maneira e a pensar de outra forma. Então, se temos que ensinar o cérebro a pensar de outra maneira, porque nós vemos muitas diferenças, se nós fôssemos só matéria, se o cérebro é semelhante em todos, todos reagiriam da mesma maneira, todos pensariam da mesma forma, todos suportariam as doenças da mesma forma, e não é isto que nós, todos eram inteligentes ou menos inteligentes da mesma maneira, não é isto que nós vemos. E então, e se temos que ensinar o cérebro a pensar de outra forma, quem é que ensina o cérebro a pensar de outra forma? Então, gera-se aqui uma questão que temos que efetivamente refletir sobre ela. E só a existência da alma, só a existência do espírito, que é diferente, todos
somos diferentes, todos temos experiências diferentes, é que efetivamente conseguem responder a esta questão. E por isso é que uns são mais inteligentes do que outros e por desenvolveram a sua inteligência mais rapidamente, enfim. E aí vamos falar precisamente das vivências de cada um enquanto espírito, nas várias vidas, dos vários aprendizados, e vamos falar em reencarnação. Então, existindo a alma, temos que pensar qual é que é o objetivo. Será que há uma vida só e tudo acaba depois da morte deste corpo que temos agora? Se o objetivo é o progresso, não conseguimos progredir de uma vida só. Falando na Terra, nós não conseguimos atingir o conhecimento pleno, aquele que existe na Terra. Uns conhecem umas coisas, outros conhecem outras. Então só a reencarnação vai precisamente dar resposta a isto. Nós vivemos várias vezes, aprendemos várias coisas, vamos evoluir moralmente e intelectualmente. E esse será o objetivo da vida, do espírito, e só através das várias experiências na Terra e noutros mundos, conforme a evolução de cada um, vai efetivamente responder ao progresso que é necessário e o objetivo único da criação. A questão da reencarnação põe-se praticamente desde o Concílio de Constantinopla, II, quando a imperatriz Teodora convidou o marido a acabar com a reencarnação sob a alegação de que ele teria que pagar caro a vida que levava, que era uma vida de adultério, embora ela também vivesse a mesma vida, mas que proibisse a reencarnação para ele não ter que voltar. Parece anedota esta circunstância, mas é histórica. Havia essa convicção. Toda a gente acreditava que voltava a nascer. E toda a gente acreditava porque Jesus tinha falado nisso com clareza e particular, tinha relacionado aquilo que eram os motivos da reencarnação, da volta à Terra, quando, a propósito da cura do paralítico, ele, antes de dizer está curado, levanta-te e anda, ele começou por dizer os teus pecados são perdoados. A relação entre o final da dívida, o final, digamos assim, o pagamento da dívida e a cura está bem expressa nesse ensinamento de Jesus. É claro que não houve grande interesse em condicionar tudo aquilo que acontece ao ser humano, condicionar com a lei de justiça. Foi necessário relacionar isso ou subordinar essa situação ao arbítrio daqueles que se arvoraram ou nos arvoramos, os representantes de Deus, e para sermos obedecidos e para sermos de alguma forma sujeitos, ou melhor, seguidos à nossa vontade, é que foi criada essa situação do poder de perdoar os pecados, propriamente aos religiosos. É evidente que não cabe na cabeça de ninguém que Jesus tenha anunciado que as crianças têm idade de meses, às vezes só dias, que o espírito tenha sido criado na altura do nascimento do corpo físico e, portanto, quer dizer, é um espírito criado por Deus que não vai ter nenhuma chance, não vai ter nenhuma hipótese, porque poucos dias depois, sem uma vida consciente e racional, partia da Terra sem ter feito o bem nem ter feito o mal. E isso era um absurdo, não tinha qualquer justificação. E, portanto, tudo repousa de novo numa clareza de intenções que os religiosos que vivemos essas épocas fizemos por criar para condicionar o povo aos nossos arbítrios e à nossa vontade. Mas, por outro lado, é muito importante considerar que a justiça e a lei de justiça têm que estar acima da justiça dos homens. Nós, homens, não éramos capazes de considerar os nossos filhos, um que morre com 1 mês e outro que morre com idade já proveta, já adiantada, no mesmo plano, digamos assim, de responsabilidade pela vida. Nós não éramos capazes de atribuir responsabilidades a uma criança que, por exemplo, ainda nem fala sequer, com outra que já passou anos a fio de erros, de quedas, de problemas com os outros. Se nós não éramos capazes disso, como é que nos arvoramos no direito
de acreditar que Deus faz tudo isso que nós, muito atrasados ainda, não somos capazes ou não éramos capazes de fazer. E é esta questão que é necessário analisar para perceber que a justiça está no regresso à terra. Não devemos falar aqui sobre os laços de família, sobre os traços familiares. Eu faço recordar que a Igreja Católica, durante muitos anos, desconheço hoje, mas durante muitos anos, considerava que nós, os nossos erros, nós poderíamos pagá-los até à 4ª geração. Na minha infância foi um ensinamento que me passaram e aos nossos amigos que também frequentamos as aulas de catequese da época. Como é que nós vamos pagar até à 4ª geração? A doutrina do pecado original, ou da responsabilidade do pecado original, está subjacente a isso. Mas nunca foi explicado como é que nós poderíamos pagar, nós, até à 4ª geração, se não for pela reencarnação. Isto quer dizer que nós podemos nascer de novo como netos, por exemplo, como bisnetos, naturalmente como trisnetos na 4ª geração. E nessas vindas à Terra sucessivas, nós podemos ser sujeitos exatamente ao pagamento dos erros que cometemos. E, claramente, na alusão de como fizeres acharás, ou a cada um segundo as suas obras, na alusão de que nós vamos ter que pagar da mesma forma que fizemos sofrer o outro, ou da mesma forma que criamos dívidas para com o outro. E essa é que é a lei de justiça, porque não cabe na cabeça de ninguém que nós tínhamos levantado uma calúnia contra alguém, contra uma família, levado pessoas ao suicídio, levado pessoas à vergonha pública, ao vexame público, e depois qualquer meia dúzia de anos, não é? Qualquer meia dúzia de dias, faz-nos pagar esse erro clamoroso e esse prejuízo que causamos a terceiros. Então, é mais justo nós percebermos que quando recebemos de volta aquilo que semeamos, temos que pagar a dívida e, naturalmente, não precisamos de responder perante a justiça divina. É esta análise que é muito importante fazer-se, porque aqui repousa a maior parte das dúvidas que nos assaltam, a maior parte das soluções, ou melhor, das respostas para os problemas que nos apoquentam e que não encontram respaldo, não encontram lógica. Por mais que a gente queira justificar que uma criança nasce cega porque é arbítrio de Deus, não cabe na justiça dos homens. Não éramos capazes de, numa resma de filhos que a gente tenha no lar, um ser cego, outro ser surdo, outro ser bom, outro ser inteligente, outro ser pouco evoluído, etc. Nós não fazíamos isso. E quando Deus cria os espíritos, Deus não vai fazer uma coisa dessas porque Ele é a sua justiça. É a suprema perfeição. E nós, atrasados, não faríamos, agora Deus iria fazer. E é esta razão que faz com que, por exemplo, também nos nossos lares, haja uma maior afinidade entre alguns elementos e alguns desafetos com outros elementos. Quem nos dê muitos problemas emocionais, sentimentais, comportamentais, e há quem seja uma doçura, que seja, enfim, o filho exemplar, ou o filho em quem nós vemos realmente o bem. Então nós temos que encontrar a razão clara e objetiva. E não podemos esquecer, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o meu filho anda na droga, não tem culpa nenhuma. Até pode-se não ter culpa. Não ter culpa consciente. Mas a ciência diz que não há nenhum efeito sem causa. E se alguém entra nesse caminho, efeito, tem que haver uma causa. Se o efeito nos atinge, a causa não está só da responsabilidade de quem se mete por caminhos ímpios. A causa está também naqueles que lhe sofrem. Paralelamente à injunção, aqueles que sofrem também as consequências dessa caminhada. Portanto, nós não temos que estranhar que os pais de família que têm um filho perdido nos labirintos da droga, do vício, e que nos desgostam seguramente, e é perfeitamente compreensível, nós não podemos aligeirar responsabilidades. E certamente só encontraremos essas responsabilidades em experiências anteriores, onde às vezes contribuímos para a queda, às vezes contribuímos para as más inclinações que naturalmente, ao regressar à Terra, os espíritos trazemos.
Portanto, é nessa busca da solução, é neste conhecimento da verdade que se sintetiza a boa nova de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Alguém quer colocar alguma questão? Uma dúvida? Aí em casa, como nós temos dito, muitas vezes, podem depois da nossa reunião terminar, continuar diálogo com os filhos, respondendo às vezes a dúvidas que eles têm muita aptidão para colocar. E nós temos a responsabilidade de nos prepararmos para os orientarmos nessa caminhada. Nós vamos agora na parte que nos respeita na cadeia da fraternidade, que é realmente uma cadeia que está estabelecida entre muitas famílias, não só espíritas, mas muitas famílias em Portugal e até fora das nossas fronteiras, que a esta hora sintonizam connosco no Evangelho no Lar. E nós sempre fazemos alusão a que realmente há muitas famílias estruturadas, há muito sofrimento em famílias que nem conhecem Jesus, que nem conhecem o futuro, a vida futura, que não ouviriam nunca falar disso, que se revoltam, que vivem no desespero, e que nós podemos ajudar nesta cadeia de fraternidade, irradiando paz e amor. Então, em estes minutos a seguir, nós vamos fazer essa irradiação por essas famílias, nossas irmãs. Senhor Jesus, te agradecemos esta oportunidade de podermos estar aqui, conhecer-te, compreender-te através dos teus ensinamentos. Que nós possamos, Senhor, ser capazes de os colocar em prática a cada dia que passa. E pedimos também por todos aqueles que não te conhecem, disponibilizando neste momento as nossas vibrações de amor, para que tu possas, através dos teus mensageiros, derramar sobre todos aqueles que, conforme o seu merecimento e a sua necessidade, possam receber a tua paz, o teu amor, o teu consolo, força para poderem superar as suas dificuldades, alívio das suas dores, ainda que por momentos. Toma de nós, Senhor, e reparte por todas essas famílias destruturadas, necessitadas não só de pão, mas fundamentalmente de pão do Espírito. Por todas as mães e pais que veem os seus filhos perdidos nos caminhos da criminalidade, da prostituição, da droga, que eles possam superar e acarinhar os seus filhos da melhor forma. Por todos os idosos abandonados, que eles possam, Senhor, encontrar algum consolo e tranquilidade para os dias que ainda lhe restam. Por todos os doentes, internados em hospitais, em casas de saúde, que eles consigam, Senhor, encontrar a força necessária para superarem as suas dores. Disponibilizamos, Senhor, o pouco que temos, para que leves a todos eles. Abençoa a nossa noite e que o dia da manhã possa ser
um dia com mais esperança e com mais força para enfrentar todos os nossos obstáculos. Sê connosco, que assim seja. Meu irmão que chora, lágrimas sentidas pelas muitas vidas de teu coração. Não te esperes neste mundo velho. Lê o Evangelho, que é consolação. Lá encontrarás tanta dor sentida por quem deu guarida à reparação. Toma a tua cruz, vai vencer a morte, encontrar o norte com nosso Jesus. Meu irmão na dor, que perdeste a fé e andas em maré de vil perdição. Não te percas mais nas trevas do mundo, tão negro e imundo. Busca a salvação e encontrarás no cimo do monte a luz no horizonte, sem ser ilusão. Vai sentir Jesus, vai cantar amigo, vamos dar abrigo à luz do Senhor. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Tem certamente aí água sobre a vossa mesa. Também o pensamento de Jesus, os irmãos possam beneficiá-la com o remédio para qualquer problema que tenham. Ficamos por aqui, muita paz para todos e até para a semana, se Deus quiser. Muito boa noite.